mexer nele, eu sempre desobedeço. Ele está muito agitado, eu vou lá, converso com ele, faço um carinho, adoro os nomes, o cachorrinho deles. E vocês estão marcados na minha vida, tá? Obrigada mesmo. Deixa eu me concentrar aqui. Aí. É a parte técnica agora. Então, vamos trabalhar com slide, mesmo dando aula. Então, trouxe para vocês aqui a palavra, né? Eu vou trabalhar com vocês a ação do Espírito Santo em cada um de nós. E quando eu fui estudar sobre isso, eu senti assim uma paz tão grande, porque às vezes a gente esquece que o Espírito Santo está dentro de nós o tempo todo. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Então eu vou começar em 1 João 4,13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós. E pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E aí é uma das maiores dádivas. Eu gosto muito dessa palavra dádiva, porque dádiva significa um presente, mas um presente especial. Não é aquele presente que às vezes a gente tem com o aniversário, Jesus, eu tenho que ir no aniversário, tenho que comprar qualquer coisa. Filho, vai ali na esquina comprar uma coisa. Não, é um presente especial. É um presente que foi assim, olha, fulano de tal, faz o tempo disso, né? Fulano de tal nos Estados Unidos, ai, aqui é muito caro, compra aquele presente de Natal para os meninos, aquela coisa, aquele jogo, aquele minigame, como é que é o nome daquele minigame? Nintendo, né? Como é que era desce? Era cara dessa? Aí a gente aproveitava alguém que ia, tinha uma amiga que a família mora lá, aí estava querendo, não desce, o dinheiro não está dando, aquela coisa especial. Você compra aquela coisa especial. O Espírito Santo é esse presente especial. É a presença do próprio Deus na nossa vida. Paulo, em 1 Coríntios 3,16, ele pergunta assim aos moradores da cidade de Corinto, que era uma região que tinha sido dominada pelos gregos, depois estava sob domínio romano, então era uma área em que existia ainda muita idolatria. As pessoas ainda acreditavam nos deuses gregos, está vendo um pouquinho de história, né? Acreditavam nos deuses gregos que eles usavam com nomes romanos. Então, por exemplo, o maior deus para eles era Júpiter, deus do trovão, deus de tudo, e eles cultuavam esses deuses, a esposa deles, Juno. Então as pessoas tinham uma idolatria muito grande. E aí Paulo falou o seguinte: vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Não são os deuses romanos, não são os deuses gregos, é o próprio Deus acima de todos, é o único verdadeiro Deus. Não são deuses criados, não é um Deus criado por seres humanos. Dentro da mitologia grega são deuses criados. Não, é o próprio Deus. Quando a gente vai na antiguidade, ainda não consigo falar sem puxar a história, né? Quando a gente vai na antiguidade, a morada dos deuses eram os templos. Então aqui, por exemplo, tem o Partenon. O Partenon é o principal dos templos lá em Atenas. Atenas é uma das maiores cidades na Grécia. Inclusive, Paulo pregou uma das áreas coríntias, Atenas, etc. E aí no Partenon ali, tão bonitinho, né, lá no alto, lá na Acrópole, o Partenon era a morada da deusa Atena. Então, não sei se vocês conseguem observar, mas você tem aqui o que seria a reconstituição do seu templo por dentro, com a estátua da deusa lá dentro. E aí você tem lá naquele canto, a anteninha hoje não está aqui não, né? E aí, está aqui a anteninha dele, então não. Ah, tá, vou usar permissão, tá. Usando sua anteninha, tá? Tem uma lá e uma aqui. E aí você tem, olha, tinha estátua no interior e aqui uma abertura. Só que era um templo que ninguém entrava. O Deus morava lá dentro daquele templo. Então eu coloquei aqui de Atenas que é mais comum, né? A de Atena, Deus Atena na cidade de Atenas. Mas o Deus morava lá dentro e ninguém podia entrar. As pessoas não tinham acesso à casa daqueles deuses. Os deuses moravam lá dentro e pronto. Aí Paulo fala em Atenas o seguinte: senhores atenienses, quando ele vai pregar em Atenas, o Deus que fez o mundo
Testamento, Deus também estava dentro de um templo. Aqui a gente tem, eu peguei uma imagem do Templo de Salomão, né? Uma das construções. E aqui o templo por dentro. Você tinha o santo lugar, o sacerdote podia entrar, mas lá atrás, eu coloquei já com o véu levantado, né? Mas lá atrás só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele ia amarrado numa cordinha, né, com sininhos, porque se o coração dele não tivesse perfeito, o homem morria lá dentro, fulminado. E aí era só puxar o corpo de volta. Olha, se um sacerdote tivesse um homem muito temente a Deus, porque olha, gente, eu não posso fazer nada errado. Se eu fizer nada errado, eu volto puxada. Vai lá. Só que agora, nós somos a morada desse Deus através do Espírito Santo. Não é um templo grego, não é o templo lá de Salomão. Nós somos essa morada. O Espírito Santo entra e mora dentro de nós, cada um de nós. A gente muitas vezes esquece disso. A gente pensa assim, Deus está conosco. Amém. Não, o Espírito Santo está dentro de nós. E ele tem funções tão importantes na nossa vida. Ele, por exemplo, é aquele consolador. E aí eu falei agora há pouco, né, sobre a experiência que eu tive, que eu tenho tido de um ano para cá. E é esse Espírito Santo Consolador que tem agido em mim. Lembrando que, vamos lá, uma coisa complicada de às vezes falar da Trindade, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo é a presença de Deus na nossa vida. Ele é presente no dia a dia, em cada momento. No dia da alegria, no dia da angústia, no dia da dor, no dia do desespero, no dia da preocupação. Todo momento ele está com a gente. E aí vamos de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos foi dito. Esse Espírito Santo é o que consola o nosso coração nos momentos mais difíceis. Ele é o que nos ajuda na fraqueza, como Paulo também fala em Romanos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. No momento que a gente está mais acabado, mais difícil, sabe, a gente não tem ânimo para mais nada, bate a angústia, bate a ansiedade. Ansiedade, né, que é a doença do século XXI, né? A ansiedade e a depressão, né? Nesse momento, o Espírito Santo está fortalecendo a gente. No meio da fraqueza, é Ele que segura a gente. Seja relembrando a gente, reanimando a gente através de louvores. Cada um tem uma forma de lidar com o Espírito Santo, como é que eu vou falar? É que o Espírito Santo precisa ser alimentado. Vamos ver se eu consigo expressar o que eu quero falar. Mas assim, a gente se alegrar, a gente movimentar o Espírito no nosso coração. Então, por exemplo, tem gente que gosta de louvar, eu amo. Comigo é louvor. Algumas pessoas é orando. Algumas pessoas é estudando a palavra. Algumas pessoas é ouvindo a palavra de alguém. Eu não sei a experiência de vocês. Mas assim, eu sinto o consolo vir no meu coração quando eu louvo. Nos momentos mais difíceis, eu cantava muito aquela resposta do cara, né? A resposta é que eu vivo de milagres. E o Espírito ia calmando o meu coração, o Espírito Santo. Sabe, é trabalhando o meu coração. Só que ele é mais do que consolador. Consolador, ai que beleza, estou mal, o Espírito me consola. Mas ele também tem funções um pouco mais fortes na vida da gente, que às vezes a gente não quer que ele haja, como por exemplo o arrependimento. Muitas vezes a gente está fazendo coisas que a gente gosta de fazer e não quer se arrepender. O Espírito Santo pode me consolar, mas eu me arrepender de alguma coisa errada, que a coisa boa todo mundo quer, né? A coisa ruim não. O lado ruim não, eu tenho que me arrepender, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa na minha vida. Mas é Ele que faz esse trabalho na nossa vida. É Ele que age milagrosamente, não sei se existe essa palavra, dadivosamente, no sentido de dádiva, de presente. É Ele que trabalha a vida da gente para a gente se arrepender e se aproximar cada vez mais de Deus.
E aí vem o próprio Jesus Cristo nos falando. Ele fala aos discípulos, pouquinho tempo antes de ir para a cruz, e ele reúne os discípulos e diz: quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente leva a palavra para as pessoas, mas quem convence é o Espírito Santo. A gente leva o consolo para as pessoas, mas quem consola é o Espírito Santo. O nosso papel é levar, e aí o Espírito atua sobre isso, né? Não existe convencimento do pecado sem a ação do Espírito Santo. E o arrependimento é o primeiro passo para a gente se aproximar de Deus. Sem arrependimento, a gente não consegue chegar perto de Deus. Sem arrependimento, e a gente estava conversando, eu gosto muito quando eu faço as pregações, eu faço alguma coisa, eu começo muito com Vitor. Porque assim, os filhos são diferentes, né, gente? Por mais que os dois sejam homens de Deus, tem que olhar, eu olhei dele para mim. Por mais que os dois filhos sejam homens de Deus, mas o Vitor é aquele mais apegado à palavra, no estudo. Não parece, mas é. Apegado ao estudo, eu falei, filho, conversar comigo sobre a pregação, mãe. Arrependimento e transformação são ligados, mãe. Se a pessoa se arrepende, ela se transforma. Ela muda. E aí vem de novo, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crei no Evangelho. O arrependimento traz transformação e traz aproximação com Deus. O verdadeiro arrependimento não é um arrependimento que a pessoa volta atrás toda hora. Não, arrependimento que transforma. Palavras de Paulo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que é regenerar? É transformar, é mudar tudo. É esse Espírito Santo que age. É Ele que nos leva ao arrependimento, nos leva à regeneração, lavar, purificar e criar um novo, nascer de novo. É um novo nascimento que vem do arrependimento. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aqui em Coríntios, Paulo está falando sobre isso. Nós somos transformados de ruim do mal para o melhor, e nessa transformação nós nos reaproximamos de Deus. Mas como diziam aí, uma das teses de Lutero, é o arrependimento constante. Que o Espírito nos leva a nos arrepender constantemente. E nos leva a transformar constantemente. Ah, mas eu estou perfeito. Não, a gente nunca está perfeito. Fala para mim isso. E quando a gente estuda para falar a palavra vai falando para a gente, né? A gente nunca é perfeito, a gente sempre está mudando. Na rotina, na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não vê isso. Mas a gente sempre está mudando. Sempre está sempre pecando e precisa se arrepender. Não é aquela coisa, eu vou errar, Não. Sem querer a gente erra. E a gente precisa desse arrependimento. Tem todas essas palavras de Espírito Consolador, Espírito que traz arrependimento. Só que essas palavras, aí voltando às palavras de Jesus Cristo, Jesus veio e falou sobre o Consolador, falou sobre arrependimento, arrependei-vos, né? Só que nos últimos tempos de vida na Terra, vamos fazer uma viagenzinha agora para as vésperas da cruz. Vamos nos colocar, vamos à empatia, e vamos colocar, porque a gente sempre imagina os discípulos como homens santos e que aceitaram a palavra de Deus e pronto. Eles eram humanos como nós. Eles chegam numa cena dessa e Jesus fala para eles assim: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disser aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então ele fala assim: chegou minha hora. Por mais tementes que fossem aqueles homens, vamos lá, vamos colocar no lugar deles. No fundo, eles devem ter falado assim: gente,
chegou, está chegando. Está chegando a hora da decisão. A gente crê que as palavras de Jesus Cristo, mas o lado humano, nós somos humanos, né? O lado humano, alguns, o Tomé foi o primeiro, né? Tem que mostrar as marcas. Alguns devem falar assim, ai, está chegando a hora. Será que vai acontecer mesmo tudo que ele planejou? Eu não duvido que tenha passado na cabeça deles. Eu não duvido de jeito nenhum. Por mais que sejam homens que estão vivendo do lado dele o tempo todo, eles veem a hora chegar, eles veem a hora se cumprir. E aí, chega um momento crucial, a cruz. Jesus Cristo morre. Naquele momento, porque nós estamos 2 anos depois, mas naquele momento, eles veem um corpo estendido no madeiro. E não estou falando só dos discípulos agora, estou falando daqueles que seguiam Jesus Cristo. Eles ouvem falar, Jesus falava, eu vou, mas o Pai vai enviar um Consolador que é o Espírito. Naquela hora de Jesus lá na cruz, muitos falaram, chegou, está consumado, agora é para valer. Sabe assim, igual a gente hoje, no Jogo do Brasil, opa, chegou o dia, está na hora da vitória. Muitos creram nisso. Chegou a hora de ser consumado tudo o que Jesus Cristo falou. Mas com certeza, muitos que estavam ali embaixo falaram assim, agora que a gente vai ver. Ou vocês duvidam disso? Porque não são todos santos dos santos dos santos, são seres humanos, gente. Eles devem ter olhado assim, eles devem ter olhado assim, é agora, né? Será que agora vai? Jesus Cristo não nos deixou sozinhos. Estava consumado, mas estava consumada a palavra inteira. A promessa dele estava sendo cumprida. Ele ia morrer. Alguns sabiam que eles também têm que viver naquele passado. A gente não tinha internet e Face. Assim, quando Jesus falou, eu vou ter que morrer em 3 dias, eu volto. Isso não correu na rede social. Isso assim, não correu igual corre. Sai uma notícia, todo mundo sabe em 2 tempos hoje em dia. Não. Correu no meio do grupo dele e de boca em boca correu. Mas nem todos tinham ouvido a palavra corretamente. E agora? Deus me perdoe, Deus, como eu vou falar, mas o homem está ali. Será que tudo que ele falou era verdade? Com certeza teve gente com essa dúvida. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele tinha prometido o quê? Vou voltar aqui. Ele tinha prometido que Deus nos daria outro consolador. Ele deixaria de viver humanamente na terra, mas viria o Espírito Santo que viveria Espírito dentro da gente. As pessoas não precisariam ir lá correr atrás do tal de Jesus Cristo. Agora, o Espírito Santo estaria dentro de cada um. É um consolo tão grande isso, né? A gente não precisa ficar naquela dúvida. Será que vem? Será que não vem? Será que vai acontecer? Será que não vai? Foram 3 dias, gente. Para quem acreditava, tá chegando. É igual a gente anteontem torcendo pro jogo do Brasil, né? Tá chegando todo jogo. A gente vai dar a surra da certa. Tá chegando. Para outros, acho que vai dar ruim. Vai fazer igual a Argentina, que levou uma costa da Arábia Saudita, hein? Olha, eu pensei isso hoje de manhã, tá, gente? Perdão, seleção, mas eu pensei isso. Olha a surra. São 3 dias. Sabe o que é esperar 3 dias? Quando meu pai teve internado de Covid em 2020, que era uma fase horrível de Covid, ele teve internado no dia 21 a 25, 21 a 26, a gente perde até noção de tempo. Eu internei ele dia 21, de noite, lá em Santa Teresa. E aí, algumas vezes eu tive lá para levá-lo na emergência, que a emergência pode ser os leitos de Santa Teresa. E a clínica de lá tinha um defeito que sempre que morria alguém, o corpo passava pela recepção. Com a Covid eles fizeram uma obra, modificaram, eles conseguiram resolver isso, mas sempre passava. Toda vez que eu ia levar meu pai para o médico de emergência, que eu estou na recepção, passava. No dia que eu fui internar ele, ia internar as pessoas, ainda mais nessa época que a gente não podia ter contato com as pessoas,
você não podia visitar, você tinha que depender de gente, era horrível, era horrível. Era entregar na mão de Deus mesmo. E aí eu entreguei ele, daqui a pouco passou. Aí lá eles falavam assim, primeira coisa, quando a gente estava na recepção, sempre tinha umas pessoas que ligavam assim, senhora, boa tarde, para outras pessoas, senhora, boa tarde. Nós estamos precisando que a senhora traga aqui os documentos do paciente tal. Eu aprendi que essa frase significava, passou. Aí meu pai internou, meia-noite e pouco, mais ou menos, essa Tereza, desci desesperada lá, nervosa. E aí falaram, não, amanhã a médica liga para a senhora 1h da tarde. Deu uma, deu duas, deu 3, deu 4, deu 5. Gente, isso é horrível. Deu 6, 7 horas da noite liga. Falei, ai, vai falar aquela frase. Não adianta, gente, é humano, né? Vai falar aquela frase, senhora, traz os documentos. Não, fica bem e tal. Olha, por essa situação eu imagino aqueles que tinham dúvidas da ressurreição de Cristo e de que o Espírito vinha, 3 dias. 3 dias. Será que a gente vai estar abandonado de novo? Será que esse Consolador que ele falava vem mesmo? E veio, e veio. Jesus ressuscita, depois ele ascende aos céus, e ele deixa, no lugar da presença física dele, que estava fisicamente aqui, ele deixa uma parte dele, porque o Espírito Santo é uma parte de Deus, é a tal da Trindade, né? Ele deixa um pedaço dele com a gente, quer dizer, ele, na verdade, com a gente. E ele está com a gente até hoje. Então não duvide que o Espírito Santo está com cada um de vocês. Seja o momento que for. Ele trabalha com arrependimento, mas ele é consolador. Ele é aquele que sara a ferida. É aquele que faz aquele curativo que a gente não vê por dentro. E as feridas por dentro são piores do que as físicas, né? É esse Espírito Santo que está com a gente o tempo todo. A senhora no seu trabalho, o senhor lá no ônibus, desespero lá no trânsito. Ai meu Deus, é assalto, é trânsito, é isso, é aquilo. O Espírito Santo está o tempo todo. Minha amiga, o Espírito Santo está o tempo todo contigo, no teu trabalho, na tua casa, no cuidar da tua mãe. Presbítero ali também nas lutas do dia a dia. Thaís nas lutas do dia a dia, meus filhos nas angústias e nas lutas. O Espírito Santo está o tempo todo. Não existe dúvida. Agora, a gente tem que pagar um preço. Aí vem Atos 1:8. Não é para segurar o Espírito Santo e falar, só meu, me aproveitar. Não. Lá em Atos, falando sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, Paulo fala, e serão minhas testemunhas, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É nossa obrigação levar esse Jesus, pregando, falando dele e através de frutos. É através dos frutos do Espírito Santo que a gente está levando esse Espírito Santo até as pessoas. Seja, de novo, no trabalho, na escola. Por exemplo, no meu trabalho, eu tenho um trabalho laico. Eu não posso falar dentro de uma sala de aula de Deus claramente. Mas eu tenho formas de falar. A gente, por exemplo, às vezes teve uma fase que as meninas se cortavam, né? E apareciam as meninas, elas vinham procurar. Quando elas vinham procurar, dá-lhe amor de Deus, dá-lhe mansidão, domínio próprio, dá-lhe amor por elas próprias. A gente tem esses frutos o tempo todo. O Espírito Santo está conosco, mas nós temos a obrigação de não só pregar a palavra dele, mas mostrar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então que nós busquemos isso sempre, todos os dias. Nós sejamos testemunhas e nunca esqueçamos que Ele está conosco